Atos 14. Nós vamos ler todo o capítulo. Acompanhem, por favor, com atenção a leitura da palavra de Deus. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: "Apruma-te direito sobre os pés." Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: "Os deuses em forma de homens baixaram até nós." A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: "Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria." Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrir aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos.
Vamos ler todos juntos o versículo 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém. Fala conosco, ó Deus, através da tua palavra. Abençoa os visitantes que estão aqui nesta casa de oração. Fala ao coração poderosamente. Fala à tua igreja, fala, Senhor, com cada pessoa que está aqui neste lugar. Ilumina, fortalece, encoraja, convence, dá, Senhor, discernimento e direção para fazermos a tua vontade e conhecermos o Senhor, não de longe, mas de perto. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos, ó Pai, a fazermos a tua obra com amor e dedicação, em nome de Jesus. Amém. Um texto tão rico, irmãos, é sempre difícil de resumir. Mas quero destacar aqui 3 pontos neste capítulo todo: a pregação, o poder e a perseguição. Pregação, poder e perseguição. Nós vimos que Barnabé e Saulo, depois fica Paulo e Barnabé, porque ele meio que toma a frente e lidera o grupo depois. Paulo e Barnabé são enviados da igreja de Antioquia da Síria, porque tem Antioquia da Psídia. Eles são enviados da Antioquia da Síria e chegam na ilha de Chipre. Evangelizam toda a ilha, de um extremo ao outro, de um porto ao outro. Tem aquele confronto com Elimas, o mágico. Depois sobem para a Ásia Menor, como era chamada. Entram ali, como nós vimos semana passada, em Perge da Panfilha, depois sobem para Antioquia da Psídia, e aí chegam finalmente nessas regiões aqui, Icônio, Listra. E é interessante que Paulo, escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, ele cita essas cidades. Escrevendo para Timóteo, ele diz o seguinte: tu, Timóteo, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. É um homem fiel a Jesus. É um homem que mesmo diante das maiores provações, dificuldades, lutas, ele continua pregando o Evangelho. Como que Paulo pregava o Evangelho? Vamos ver em primeiro lugar, então, a pregação do Evangelho impactante. Olha o versículo 1. Paulo e Barnabé em Icônio entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Nós sabemos, irmãos, que a pessoa crê pela obra do Espírito Santo no coração. Mas há um aspecto também humano no ponto aqui da pregação. Falaram de tal modo. Ou seja, o pregador, ele não pode falar como se ele não acreditasse no que ele prega. Nós não podemos, irmãos, falar de Jesus de uma forma assim, indiferente, como se nós não fôssemos assim transformados por Ele. Como nós vamos dizer, você pode encontrar em Jesus a felicidade se nós mesmos não formos felizes. Como nós poderemos dizer em Jesus você vai encontrar descanso para a sua alma, se parece que nós ainda não descansamos nele? Como que nós vamos impactar, no bom sentido da palavra,
a sociedade, as pessoas, os ouvintes, se nós falarmos com essa indiferença, com essa preguiça, com má vontade, não vai impactar nada. As pessoas vão olhar e dizer assim, parece que nem ele acredita no que ele está falando. Falaram de tal modo. Então temos as duas coisas aqui. Primeiro é a ação do Espírito, ser cheio de Espírito, andar no Espírito. Mas também o lado humano, de olhar para Paulo e Barnabé e pensar, estes homens realmente acreditam no que eles estão falando. Eles realmente entregaram a vida para este Jesus. Uma pregação impactante, por outro lado, sempre rejeitada. Olha o versículo 2. Judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Esse ânimo aqui é algo muito interno, como se estivesse mexendo com o interior das pessoas. É a palavra psique no grego, de onde vem alma, e outras traduções assim. Os ânimos, ou seja, eles começaram a ficar irritados por dentro, contra os apóstolos. E é sempre assim. Evangelizamos, pregamos. Uns acreditam, creem, entregam a vida para Jesus, outros rejeitam, blasfemam, insultam e ignoram. Se ela é impactante por um lado, versículo 1, ela é rejeitada por outro, no versículo 2. Mas Paulo e Barnabé não param de pregar. Veja, demoraram-se ali muito tempo, versículo 3, falando ousadamente no Senhor. Veja, irmãos, por favor, preste atenção nisso. Às vezes, nós permitimos que as pessoas governem as nossas emoções e o nosso estado assim. Se eu sou rejeitado, aí eu fico triste e depressivo. Se eu sou aceito, aí eu fico feliz. Se eu sou reconhecido, aí eu fico feliz. Se não sou elogiado, reconhecido, aí eu fico triste. Isso é ter uma vida governada pelos outros e não pelo Senhor. Não deixe que as circunstâncias ou as pessoas venham a definir o seu humor. Ou o jeito que você fica. Veja, eles foram rejeitados, as pessoas estavam irritadas ali contra eles, os ânimos contra os irmãos, continuaram pregando. Porque, amados irmãos, a obra é de Deus, como dizia um hino dos nossos irmãos pentecostais, e esta obra não pode parar. Se os judeus incrédulos estão irritados, se eles estão incomodados, se eles estão agitando outras pessoas, o problema é deles com Deus e que Deus tenha misericórdia deles. Mas Paulo e Barnabé não deixarão de pregar por causa disso. Não deixarão de servir o Senhor porque este grupo ou aquele grupo está atrapalhando. Porque se você olhar a Bíblia inteira está repleta de inimigos do Evangelho. Se Neemias levasse em conta a opinião dos inimigos, a cara feia dos inimigos, o desfavor dos inimigos, ele iria parar a reconstrução dos muros. Quando chamaram Neemias para uma reunião, e na verdade aquilo era meio que uma emboscada, ele disse, eu não tenho tempo para descer aí, porque esta obra não pode parar. Pregação ousada, olha só, falando ousadamente no Senhor. Que Deus era a força de Paulo e Barnabé, por isso que eles não paravam. O homem para aqui, mas o homem cheio do Espírito Santo não. Quem está vivendo na presença de Deus não irá parar a obra. Às vezes sente alguma coisa, fica um pouco chateado com isso e aquilo, mas renova suas forças e continua, porque Deus estava confirmando a palavra. Palavra impactante, rejeitada, ousada, confirmada por Deus, confirmava a palavra da sua graça. Através dos sinais, Deus estava agindo. Irmãos, nós não somos o centro do universo. Nós não temos que supervalorizar como as pessoas irão tratar a nossa atitude, a nossa crença.
vamos nos desprender dessas coisas, infantis até, e vamos pensar na pregação do Evangelho. Senhor, confirma a pregação da palavra. Senhor, salva os perdidos que estão indo para um caminho de destruição, morte. É isso que importa, irmãos. Tem algo que importa infinitamente mais do que o nosso ego. Não para de pregar o Evangelho. Não para de servir a Deus. O povo está dividido aqui na cidade, um pelo judeu, outro pelo apóstolo, tem um tumulto, versículo 5, ultrajar, apedrejar. O que Paulo faz? Ele vai para outro lugar. Fugiram para, olha o termo, fugiram. Não era uma viagem, uma caminhada. Fugiram para Listra, Derbe, versículo 7, onde anunciaram o Evangelho. Quando Deus é a força da nossa vida, nós não paramos de anunciar o Evangelho. Está gostando, não está gostando, está correndo algum risco ou não, continua a pregar o Evangelho, continua anunciando o Evangelho, porque a vida pode perder. O cristão diz, eu posso perder a minha vida, mas eu não posso deixar de pregar o Evangelho. Esse mesmo Paulo dizia, ai de mim se não pregar o Evangelho. Quantas pessoas Deus colocará nessa semana no nosso caminho para ouvir o Evangelho? No hospital, nas ruas, na vizinhança, no mercado. Você olha, você vê aquela pessoa triste, para baixo, assim. Por que não se aproximar, começar algum contato como fazia Jesus, algum assunto, e aí vai anunciando o Evangelho, e vai anunciando o Evangelho, e ao sair de casa, já se coloca nas mãos de Deus, Senhor, que eu seja um evangelista. Você não precisa de cargo, de nomeação, Deus já te nomeou. Você é um evangelista. Quem você encontrar no caminho pode evangelizar, falar um versículo, mandar mensagem no WhatsApp, alguma mensagem que vale a pena para as pessoas lerem sobre o Evangelho de Jesus. Pregue o Evangelho. Segundo, o poder dos sinais. Veja, o sinal demonstrava o poder de Deus e o amor de Deus. Quando chega em Listra, fala de um homem. Olha a situação do homem. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Alguém poderia dizer, mas se ele é paralítico desde o nascimento, é claro que ele nunca pôde andar, mas é para enfatizar. Pense na limitação deste homem. Pense na luta de vida dessa pessoa, de existência. Olha só, sentado ali, aleijado, com as suas limitações. Irmãos, paralítico desde o seu nascimento, uma criança que nunca correu. Existem histórias, irmãos, difíceis, que às vezes a gente não pensa, ou nunca viu, mas imagina esse homem jamais pudera andar, porque alguém poderia dizer, não, ele já andou uma época, acho que então os ossos se fortaleceram, aconteceu alguma coisa. Não, ele nunca andou. Ele ouviu Paulo. E Deus concedeu a Paulo um discernimento, olha só, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado. Deus cura. Meus irmãos, na verdade Deus faz o que Ele quiser, Ele só não contraria a sua própria santidade e vontade. Agora, nós precisamos ter fé, Deus pode curar. Se Ele vai curar ou não, isso é da vontade soberana de Deus. Mas nós precisamos sempre ter a fé que confia, a fé que acredita, a fé que entrega, a fé que se lança, possuir a fé para ser curado. As pessoas estão ouvindo Paulo, mas agora as pessoas vão observar que o poder de Deus está agindo também nas pessoas que estão ouvindo o Evangelho. Apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando Deus manda, o paralítico anda.
Quando Jesus manda, aquele que está morto sai do túmulo. Lázaro vem para fora, o homem sai. Quando o Senhor diz para um cego que os seus olhos se abram, o cego começa a enxergar, o mudo começa a falar. Quando ele toca, ele reconstrói a orelha de Malco. Ou seja, não há limites para o poder do nosso Deus. O homem começa a andar e diz o texto, ele saltou e andava. Alguém pode dizer, mas agora então as pessoas vão crer, agora as pessoas vão entregar a vida. Na verdade, irmãos, as pessoas ficaram confusas. Os deuses em forma de homens baixaram até nós. Começaram a gritar. Quiseram adorar Paulo. O que esse texto nos ensina é o seguinte: se o evangelho não for pregado, se a palavra de Deus não for ensinada, e buscarmos apenas cura física, ou prosperidade, ou outras coisas, as pessoas irão desvirtuar o ensino da palavra, ou o ensino de Deus. A manifestação do poder de Deus sem o ensino não vale, não tem proveito, não será útil. Chamavam Barnabé de Júpiter, Paulo de Mercúrio. Que confusão! O povo entendeu tudo errado. O sacerdote já apareceu lá, até ansioso, já trouxe, veja aí o versículo 13, trazendo para junto das portas touros, grinaldas, queria sacrificar. Tudo errado. Porque poder sem conhecimento é inútil. O sinal é um caminho para a pregação do evangelho. Não é o propósito de Deus em si mesmo, o sinal. Este homem foi curado, glória a Deus, mas isso deve ser uma abertura para a pregação do evangelho. Os apóstolos rasgaram suas vestes, dizendo não. Versículo 14, saltaram para o meio da multidão, senhores, por que fazeis isto? Olha que interessante, nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Paulo disse, pode parar, que eu sou tão pecador, e talvez Paulo dissesse, ou até mais, né? Porque ele falava isso, do que vocês. Paulo não queria adoração, Paulo não queria bajulação, ele queria exaltar Jesus Cristo. O apóstolo Pedro também, quando as pessoas ficaram assim, olhando para ele, veja, esse homem curou. Pedro disse, o apóstolo, não olhem para nós. Foi o nome de Jesus que curou este homem. Alguém pode dizer, mas pastor, isso é muito diferente do que a igreja evangélica moderna tem feito. É muito diferente. Porque a cura em muitas igrejas, infelizmente, é para o líder ganhar glória, ganhar membro, infelizmente às vezes até ganhar dinheiro, ganhar popularidade, ganhar adepto e etc. Paulo rasga suas vestes e diz, parem com isso, eu sou pecador como vocês, eu não mereço nada. Eu vim aqui, eu estou aqui para anunciar o evangelho. Amados irmãos, se nós queremos evangelizar, se nós queremos que realmente o poder se manifeste, nós precisamos ter isso aqui, humildade. Humildade. Sujeitos aos mesmos sentimentos, a carne é a mesma. Tudo pecador igual. Ninguém está acima, exceto Jesus Cristo. Eu estou aqui, Paulo diz, para vocês abandonarem estas coisas, abandonarem esta idolatria, para que vocês se voltem para Deus. Olha o versículo 15, o Deus vivo, o Criador do céu e da terra. As multidões estavam maravilhadas, mas elas não estavam maravilhadas com Deus.
As multidões estavam maravilhadas com Paulo. Não esteja assim fascinado ou encantado com algum homem, com algum pastor, com algum pregador, com algum líder religioso. Esteja maravilhado com Jesus Cristo somente. Até o coral, não pense assim, não fique somente nesse ponto bonito, agradável aos ouvidos, porque não é esse o propósito. O propósito é glorificar a Deus. Que mensagem maravilhosa da graça de Deus. Não é para olhar para o homem, é para olhar para Deus. Veja o Deus vivo, ou seja, que é a vida e a fonte de toda a vida. O Criador, o Deus que tem paciência com o homem, que tem abençoado o homem com chuvas, estações frutíferas, apesar de tudo que o homem faz. Mesmo assim, irmãos, porque todos nós somos um tanto assim difíceis de aprender, não é? Dá cabeçada 500 vezes para entrar na cabeça. Às vezes. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Paulo era um pregador paciente. Ele explicava, insistia. Ele era humilde. Ele tirava o olhar das pessoas para si e jogava para a cruz. Olhem para Deus, olhem para Jesus. Ele é a glória, Ele é a vida. Ele é o sustentador de todas as coisas. Por último, a perseguição. Paulo estava num lugar, os judeus das cidades que ele visitou anteriormente iam onde ele estava. Então, olha só, ele está aqui em Listra. Então, os judeus de Antioquia, os judeus de Icônio iam para lá, era sempre assim. Se ele estava na cidade número 3, as cidades número 2, número 1, iam até o apóstolo Paulo para perseguir, para atrapalhar. Olha só, instigando as multidões, aqui no versículo 19, e apedrejando a Paulo. A perseguição assola a vida daqueles que consagram suas vidas a Deus. Olha só, apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Então imagine a situação em que Paulo ficou. Como que alguém seria considerado morto? Alguém poderia dizer, ou ele desmaiou, ou ele está numa situação em que você olha, parece que ele já não tem força alguma. Certamente banhado de sangue aqui, machucado, sem força para levantar, sem força para resistir. Perseguição progressiva e pesada. Quantos de nós, irmãos, continuaríamos a obra depois de passar por isso aqui? Porque por menos, às vezes a gente desanima, não é? Por menos. Dando por morto. Os discípulos foram atrás de Paulo, trouxeram ele para a cidade. Olha o final do versículo 20. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. O homem não ficou se recuperando por um mês, por alguns meses, por algumas semanas. No dia seguinte, ele partiu para outra cidade. Porque quem está consciente do chamado não para. Mesmo doendo, mesmo machucado, no dia anterior apedrejado, hoje ele sai para pregar. Paulo levanta e vai para Derbe. Prega o evangelho, muitos discípulos. E coisa extraordinária, irmãos. Que exemplo para nós. Ele era só um homem, ele acabou de falar. Então nós temos que pegar isso como um exemplo para nós. De não abandonar a obra. De não deixar de servir a Deus porque passou isso ou porque passou aquilo.
de lutarmos pela nossa família, pela nossa igreja, pelo Evangelho do Senhor Jesus. O Senhor está nos encorajando esta noite. Se Ele for a nossa força, nós nos levantaremos e vamos prosseguir até o fim. Não é para parar, é para perseverar, é para continuar. Quando Paulo diz lá em Gálatas, então, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Isso não é tatuagem como o pessoal está fazendo hoje, tatuagem de Jesus, de cruz. É cicatriz. Os machucados que ele acumulou, a cicatriz que ele acumulou durante toda a sua vida. Ele olhava para o seu corpo e ele tinha ali, visivelmente, a prova. Eu estou assim porque eu amo o Senhor Jesus. Porque aquele homem morreu, ressurgiu um novo homem em Jesus Cristo. E este novo homem, este novo Paulo, se entregou totalmente à obra, ao Evangelho. E olha só, ele fortalecia a alma dos discípulos, versículo 22. Olha o que é a obra, irmão. A obra não é uma construção física. Isso faz parte, isso inclui, isso é proveitoso, mas isso não é a obra de Deus. A obra de Deus é fortalecer a alma dos discípulos. Crente novo na fé, gente que precisa crescer, amadurecer. Paulo pregava Jesus, Paulo dizia, segue firme. E as pessoas olhavam para ele, ele estava cheio de cicatriz no rosto. E ele estava dizendo, continua firme, porque ele mesmo estava firme. Exortando-os a permanecer firmes na fé, porque o novo convertido precisa ouvir isso. Continua firme, irmão. A família de repente está rejeitando. Talvez você vai perder o emprego. Você vai perder os amigos. Continua firme com Jesus. Porque através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Deus não irá resolver os nossos problemas, deixar nossa vida fácil, tranquila. Vem muitas tribulações. São ondas de tribulações, provações, dificuldades, lutas, perseguições, rejeições. Mas nós vamos entrar no reino de Deus. Lembra da nossa querida irmã Dona Guilmar? Ela sempre falava, eu estou perto de atravessar o rio. Depois de tanta luta, vai atravessar o rio. Nos importa entrar no reino de Deus. A perseguição então cai sobre os crentes. A perseguição revela os verdadeiros filhos de Deus. Vai entrar no reino de Deus quem continua firme. Agora quem vai embora, quem desanima, quem abandona a fé, esse não entra no reino de Deus. Então continua firme, meu irmão, para entrar no reino de Deus. Nos importa entrar no reino de Deus através de muitas tribulações. Fortalecer, ficar firme, entrar no reino. A perseguição revela quem realmente é filho de Deus e quem não é. A perseguição não sufoca o crescimento da igreja. Olha só, Paulo já elegeu presbítero, com oração, com jejum, direcionando ao Senhor. A igreja perseguida cresce. Quando Deus agita a nossa vida, nós passamos a buscar mais a Deus em oração e jejum. Veja, Paulo dirige aqui a eleição de presbítero e direciona, encomenda ao Senhor em quem haviam crido. Paulo volta confirmando as igrejas. Panfilha, Perge, Atália navegaram para Antioquia, onde o Senhor começou a obra. Olha só que interessante voltar. Eles foram para essa obra missionária e agora eles voltaram confirmando a igreja, fortalecendo a igreja, reuniu a igreja, versículo 27. O que eles vão contar? Olha só, quantas coisas fizera Deus com eles. Estamos aqui com um casal que esteve conosco pela manhã, inclusive, né? Nossos irmãos missionários.
Deus dirigindo, vão para a África. Queira Deus que eles voltem daqui 3 anos, mais um pouco. E entregue aqui para a igreja o que Deus fez com eles. Como que Deus abriu aos gentios a porta da fé. Mas vamos pensar num sentido particular aqui. O que nós vamos contar da nossa vida? O que nós podemos relatar para os outros? O que nós poderemos contar para filhos, netos, talvez bisnetos, com a graça de Deus? O que nós fizemos? O que aconteceu? Quais são as histórias com o Senhor? Qual foi a minha vida com Jesus? O que eu tenho para contar para a geração vindoura? Será que eu terei este brilho nos olhos que Paulo tinha? Imagina o apóstolo Paulo machucado, cheio de cicatrizes, dizendo, olha, isso aqui é porque eu amo Jesus, é porque eu prego o evangelho, mesmo debaixo de perseguição, e ele me sustenta. Será que nós teremos este amor para contar para os nossos filhos? Será que eles vão ver que nós amamos Jesus? Quais são as marcas de valor que nós deixamos nesta vida? Não perca a sua vida vivendo sem Deus. Não perca a sua vida vivendo separado da obra. Sirva o Senhor. Evangelize. Ore. Ame Jesus de todo o seu coração. Entregue sua vida para Ele. Está difícil? Peça para Ele fortalecer a sua fé. Fique firme no caminho para entrar no reino de Deus. Você não irá se arrepender. Amém. Vamos orar. Entregue a sua vida, o seu coração, a sua história para Jesus. Entregue. Consagre a sua vida ao Senhor. Vamos orar com o nosso irmão missionário Augusto. Obrigado pela tua igreja, Senhor, que está perseverando a cada dia, Senhor, e sabendo que a tua volta está próxima, e como nós podemos te esperar, Senhor. Anima, Senhor, a tua igreja em meio às situações, e que possamos te agradar, Senhor, com o nosso testemunho, e com a tua palavra de salvação, cura, libertação, Senhor, em meio às nações, aos povos, em meio à nossa família também, Senhor. Família da fé é a nossa família, Senhor. Nos ajuda nesses últimos dias, são os acontecimentos finais antes da tua volta, Senhor. Ajuda a tua igreja e ajuda o teu povo a permanecer confiantes, porque o Senhor é Deus, é soberano, está acima de todas as coisas, Senhor. Para a honra e glória do teu Filho amado Jesus é que nós te oramos, Senhor. Amém. Amém, Pai. Vamos cantar um hino, irmãos.